Graça e paz, boa tarde, mulheres fé, amém? Ah não, eu quero ver mulheres mais animadas aqui. Boa tarde, mulheres fé, amém? Que bom ter você aqui comigo para essa experiência maravilhosa que o Senhor está proporcionando para nós. Quero te dizer muito obrigado pelo seu sim para estar aqui. Porque se nós tivéssemos preparado tudo isso e você não desse um sim, não ficaria tão lindo. Porque vocês é que deixam esse espaço lindo e maravilhoso, com um sorriso, com a presença de vocês. Você já deu um abraço aí na sua amiga que está do seu lado? Já deu um cheiro nela? Ah, dá mais outro cheiro nela e dá outro abraço nela. Fala, amiga, você está linda, amiga. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui do meu lado. Amém, porque é isso mesmo, queridas. Esse evento aqui feito para mulheres é para gerar fé no meu coração e no seu coração. Há 4 anos atrás, no leito da Covid, eu estava. E naquela madrugada, o Espírito Santo falou comigo: filha, eu vou te levantar para gerar fé no coração de mulheres. Foi aí que nasceu esse nome, Mulheres Fé. Esse projeto é a nossa 4ª conferência este ano. Há 2 anos atrás o Senhor falou comigo para mover do lugar. Nós fazíamos, na nossa igreja, e eu amo a nossa igreja, o nosso espaço. Mas o Senhor vem dizendo para se mover e usando o meu esposo, meu pastor, dizendo para mim: vamos mover a conferência. E vamos esperar mais um pouquinho. Mas esse ano o Espírito Santo nos moveu para esse lugar, para podermos receber mais mulheres e aqui juntas vivemos uma experiência de fé. Nesse final de semana, você não foi chamada apenas para vir a um culto, a uma conferência. Você foi convidada pelo Espírito Santo de Deus para viver uma experiência de fé. E eu quero convidar você a se posicionar para isso. Porque se eu e você nos posicionarmos em fé, nós vamos viver o extraordinário. Quando eu me posicionei em fé, hoje quando eu cheguei aqui, eu falei: Pai, obrigado, porque o Senhor está nos dando extraordinário para viver aqui nesse lugar, porque eu me posicionei em fé e o Senhor foi mexendo e agindo. Nos últimos segundos muitas coisas foram acontecendo, porque o nosso Pai, Ele é detalhista e Ele prepara cada detalhe. Você ganhou um presente aí? Você recebeu? Quem recebeu? Todo mundo recebeu o seu livro? Gente, isso aqui é um detalhe do coração de Deus para nós. Isso aqui é um mimo que o Pai nos deu. E a nossa preletora, Adriana, nos presenteou você com esse livro. Olha que delícia, né? Esse aqui é o Pai. Você recebeu também aí um olhinho? Ah, você já pode pegar aí na sua mão, porque você já vai usar ele. Ah, esse óleo você já pega aí dentro da bolsa, que com certeza você já guardou dentro da bolsa. E ele é para ser usado. Alice, você ganhou o seu? Tá guardado? Ah, então tá. Então providencia aqui para Alice um óleo aqui para ela poder usar aqui para fazer o ato profético dela, porque nós já vamos usar esse óleo agora. Porque você vai levar esse livro para casa e você vai ler esse livro e vai ser marcante na sua vida. E esse óleo aqui você já vai ungir, você já vai sair aqui se posicionando em fé e tendo atitudes de fé. Amém? Eu quero convidar para estar aqui comigo ao meu lado, Pastor Josias, meu esposo, um homem de fé que Deus tem colocado ao meu lado para poder me apoiar e viver essas experiências. E eu quero também convidar o pastor Kleiner, pastora Regina, para estar comigo, também pastor Ivonim e pastora Claudiene. São os pastores conosco na igreja missionária, Amor e Cuidado, no Presidencial. E nós servimos ao Senhor juntos, cuidamos dessa casa que o Senhor tem nos dado, né? Cada casal, um do lado de cá. Isso, cada um do meu lado aqui. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos pastores, dessa equipe maravilhosa que nos apoiou nesse projeto, nos apoiou em oração,
nos apoiou enviando e nos apoiou sustentando também financeiramente, nos dando suporte, falando: pode ir que nós vamos dar o suporte para vocês. Amém. E eu sou muito grata a Deus, porque faz toda a diferença quando o Senhor nos chama e a gente tem suporte, né? Então, muito obrigada por tudo isso mesmo. Deus abençoe vocês. Amém. Mesmo. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé, então. Pegue o seu óleo de unção. E antes, eu vou ler o texto, tema da nossa conferência, que diz assim, em Esther, capítulo 4, no versículo 14 e 15. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e sua casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para um tempo, uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Eu não sei como você chegou aqui, como está a sua vida, aonde o Senhor tem te colocado, te plantado, te posicionado. Mas eu sei que o Senhor nos posiciona em lugares certos. Mas na verdade, muitas vezes somos nós que não nos posicionamos dentro da onde o Senhor nos colocou. Sabe, a família, a casa, o trabalho, o local que o Senhor te colocou. Talvez você tenha reclamado, você está queixando, reclamando, e o Senhor nessa tarde vai dizer para você: filha, foi para um tempo como este que eu te levantei naquele lugar. Você é escolhida minha para se posicionar na sua casa, na sua família, na sociedade, no seu bairro. Aonde tem caos, tem que ter uma mulher de fé para se posicionar, amém? Uma mulher de fé, e nessa tarde Deus está levantando aqui mulheres de fé posicionadas para mudar histórias, para mudar circunstâncias, amém? Então você vai pegar seu óleo aí, vai ungir a sua mão, e eu quero te convidar, você vai ungir. Vai falando aí, meus irmãos. Você vai ungir a sua mente, porque nessa tarde, nesses dias, nós não seremos impedidas de ouvir a voz do Espírito Santo. Então você vai ungir a sua mente, você vai ungir a sua audição, porque você vai ouvir o que o Espírito Santo vai falar. Você vai ouvir, eu vou ouvir. O Espírito Santo já está falando com você. Desde a hora que você entrou, desde a hora que você colocou a sua pulseira, essas pulseiras já foram ungidas. Elas já foram consagradas durante 60 dias ao Senhor, pela sua vida, sua casa. Você pode ungir também o seu coração. Pai, quebra todas as cadeias. Quebra, Senhor Jesus. Pai, faz algo novo aqui, ó Pai, começando na terra do nosso coração. Deus, corpo e alma e espírito entregamos a Ti, Senhor. E nesse momento, nesse ato profético, nós ungimos, ó Pai, a nossa mente, ungimos a nossa audição, o nosso coração. E os nossos lábios serão para o Teu louvor e a Tua adoração. Amém? Pastor Josias vai estar orando por nós nesse momento. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E ele vai estar orando por mim e por você, e dando abertura à nossa conferência Mulheres Fé Posicionadas 2025. Feche seus olhos neste momento. Uma presença de Deus já sobre este lugar. Este lugar se torna, a partir desta tarde, deste momento, desde a manhã, desde ontem, Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus, ungido e consagrado ao Senhor. E você, mulher determinada a uma experiência de fé, uma experiência pessoal com o Espírito Santo, te trouxe aqui para esse tempo dessa conferência, onde o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida, e nós profetizamos. Por isso, Pai de amor, por causa do Teu poder e da Tua graça, por causa do Teu amor derramado por todos, enviando o Seu Filho Jesus Cristo ali na cruz, em favor, para a morte
e esta morte gerou redenção. O sangue derramado nos trouxe o perdão e a salvação. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita do Pai. Ele está intercedendo por nós. E por isso, Jesus Cristo, toda a palavra, conforme Ele disse, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E esse ato profético que aconteceu neste momento, que foi ligado aqui na terra, ele está sendo ligado no céu neste momento. E nós cremos no sobrenatural de Deus. E as mulheres que estarão aqui neste lugar, as que ainda estarão chegando, as que estarão passando, que estarão acompanhando na transmissão, serão posicionadas na direção que o Pai designou e escolheu. Se você crê nisso, se você recebe essa palavra, dê um forte aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus, Jesus Cristo, o que é digno de honra e de glória. Aleluias! Amém, obrigada, Deus abençoe. Fique aqui comigo, pastora Regina, pastora Claudiene. Queridas, nós já vamos para o momento de adoração, louvor. Quero só passar uma informação para vocês. Os banheiros, eles ficam no corredor lateral. Você pode sair pela lateral, eles ficam ao fundo, tá? Pelos dois lados podem sair. Aqui também ao fundo nós temos uma lanchonete, onde tem água, né, refrigerante, para você poder ter acesso, né, e poder comprar ali alguma coisa que de repente você tiver alguma necessidade, tá? Temos uma lanchonete ali, banheiros. E qualquer dificuldade que você precisar, se você não estiver se sentindo bem, o mal-estar, nós temos profissionais aqui para te atender, ver como você está e cuidar de você. E também nós estamos aqui devidamente uniformizadas, alinhadas, para identificar que nós estamos aqui para te servir, para te receber com muito amor e cuidado. Pode chamar qualquer uma de nós que estamos aqui uniformizadas. Eu estou precisando, eu quero que você ore comigo, não sei o que você vai precisar, mas nós estamos aqui para te servir dentro daquilo que nós pudermos. Amém? Sejam bem-vindas à nossa conferência Mulheres Fé Posicionadas 2025. Aleluias! Glória a Deus! Amém. Você também que está conosco, assistindo da sua casa, seja bem-vinda a essa conferência. O Pai também vai te pegar em casa e vai pegar a gente aqui, eu e você. Vamos ser impactadas. Se entregue ao Espírito Santo de Deus, deixa Ele se mover e deixa o Senhor falar com você. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluias! Graça e paz, mulheres! Tem mulheres posicionadas aqui? Amém? Dê agora a ordem ao seu coração. Diga a Ele: se prepare. Se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Ouço barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Aleluia! Canta pra Ele! Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada.
está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, vem, Espírito Santo, vem, vem, Senhor. Tens liberdade entre nós. Oh, acende outra vez. Diz pra ele. Tua chama em nós, declare. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Declare, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração Tem lenha pra queimar. declare, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Declare mais uma vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Espírito Santo, nós queremos queimar, Senhor. Nós queremos queimar por Ti, Jesus. Ó Senhor, nessa tarde, como mulheres posicionadas diante do Senhor, nós nos rendemos em adoração e declaramos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso amor, Jesus. Oh. Aviva outra vez, aviva outra vez. Peça pra ele. Acende outra vez, tua chama
mas nada se comparará com a glória que há de vir. Só quem acredita vai cantar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh! Ele virá buscar a sua igreja. Jesus és adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele virá buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua declare que em breve mais uma vez. Em breve Jesus será arrebatado, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem, diga Yeshua, Yeshua. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado,
socorro, Senhor. Tu és o nosso socorro, papai. Ó, Espírito Santo, Espírito Santo. Do Senhor. Então canta pra Ele. Declare: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o mesmo Deus, Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz volver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá saída, nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. É verdade, aleluia! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Declare: mas não vai, mas não vai, não vai, não, não, porque eu não estou sozinha nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar.
torrentes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia.
ao Senhor nessa tarde, para Ele te encher lugares aí que precisam ser preenchidos só com a presença dEle, só com o amor de Deus. Peça, o Espírito Santo de Deus é presente aqui nesse momento. Ele está presente, Ele está sondando o seu e o meu coração. Enche, Pai. Enche, Senhor, os nossos corações, Pai. Sonda no Senhor. Deus, sonda no Senhor Jesus. Ah, Deus, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Enche no Senhor, enche no Senhor. Enche no Senhor até transbordar. Enche no Senhor, enche no Senhor, enche. Ah, fale com o Pai. Transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Te amar. Transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Olha só, o Espírito Santo passeando sobre o seu coração, tirando toda a escuridão, toda a dor. Sabe, o Espírito Santo nessa tarde te trouxe aqui para dizer: filha, filha amada, invoca-me e eu te responderei na hora da sua angústia. Invoque ao Senhor a presença dEle. E nessa tarde Ele te cura, Ele te renova e Ele te enche com a unção do amor dEle, com a presença dEle, com a paz dEle que excede entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não estou entendendo porque você está feliz, porque aparentemente você não tem motivos, mas você vai dizer: ei, eu tenho um Deus, e porque eu tenho esse Deus, eu já tenho motivo suficiente para sorrir, para me alegrar, porque a paz de Deus é em mim, é na minha casa, é na minha vida. E eu me posiciono nessa tarde, se posicione nessa tarde em fé, para viver o extraordinário e sair daqui cheia, transbordando da fé, do amor e da presença do Senhor. Aleluias. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Essa casa é sua, nós somos sua e nos rendemos aos seus pés. Aleluias. Aplauda o Senhor, adore ao Senhor com as suas palmas. Mais forte para que é para Ele, mais forte que é para o seu Pai, mais forte que é para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Aleluias. Quem já sentiu a presença do Pai? Você já começou a sentir? É só o começo, tá? É só o começo. Amém? Queridas, você pode ficar à vontade, chorar nesse lugar, receber. Eu quero dizer também, nós temos aqui algumas pastoras que nós estivemos por esses dias visitando você e te entregando um convite VIP. Né, pastora Ju? E aqui na frente tem uns lugares para você, e eu gostaria de te pedir para você vir para cá e assumir esse lugar que foi preparado para você, as pastoras que nós convidamos para estar com a gente aqui. Quero agradecer também a presença Marlene Muniz, que está aqui conosco, a nossa vice-prefeita. Muito obrigado pela sua presença, também as suas assessoras que estão conosco. Obrigado, tá, pelo seu sim de estar aqui. É muito importante para nós, né, como autoridade nessa cidade, né? Deus abençoe sua vida e te use poderosamente para ser canal de bênção sobre a nossa cidade, sobre essas mulheres aqui. Obrigado pelo seu posicionamento em fé diante de Deus nessa cidade. Deus te abençoe. Amém?
Obrigada a todas as mulheres que vieram para esse lugar, todas as pastoras e líderes que estão aqui conosco. Obrigado pelo lugar de posicionamento que vocês assumiram para cuidar de mulheres, para ativar mulheres. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. E agora nós vamos para o primeiro momento de ministração. E eu quero convidar, para estar aqui comigo, a Adriana Borges, pastora Adriana Borges, escritora, pastora, mulher de Deus, uma bênção, uma amiga. Seja bem-vinda a este lugar e deixa Deus te usar. Quero convidar também Maria Alice para vir aqui, minha amiga, para quem não sabe, também minha madrinha de casamento, tem 24 anos e ela estava comigo num dia importantíssimo da minha vida, minha amiga, e também faz parte dessa conexão aqui, foi de uma conversa, Maria Alice, que nasceu o convite para Adriana Borges estar conosco hoje aqui. Nasceu no coração do Pai e foi descendo aos corações, o Senhor foi alinhando. E nessa tarde nós vamos receber o que o Espírito Santo de Deus quer liberar para nós. E antes de começar, eu quero entregar algo muito especial para vocês. Pode trazer para mim, Suna, por favor? Quero entregar já para vocês uma lembrança em nome da conferência Mulheres Fé Posicionadas. É apenas um mimo, mas eu já vou presentear agora, porque a gente já faz isso agora. Esse aqui é para você, Adriana, muito obrigada, tá? Obrigada pelo seu sim. Obrigado por todos os presentes, os livros que você presenteou a cada uma das nossas conferencistas. Muito obrigado, tá? Por seu coração no reino e na obra do Senhor. Maria Alice, esse aqui é para você. É de peso, tá? Essa aqui é, você vai gostar. Amadas, estenda suas mãos para cá, vamos liberar uma palavra de bênção sobre elas. Alice, obrigado por acompanhar a pastora, Elas estão vindo de Cuiabá para cá, estão conosco aqui esses dias. Muito obrigado, tá? Por trazer a pastora, por acompanhar, ser esse canal de bênção. Querida, muito obrigado pelo seu sim e por se permitir ser usada nessa tarde. Pai, nós apresentamos diante do Senhor as suas filhas e dizemos muito obrigado, Espírito Santo. Deus, e nessa tarde, use a tua filha como tu queres. E que o nosso coração nessa tarde esteja pronto para receber a boa semente da tua palavra. E que essa semente venha cair nesse solo fértil e venha produzir a 30, 60 e 100 por 1 para a glória do teu nome. E frutificar para te glorificar. Amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vai ficar escuro assim? Será que vai acender a luz aí? Vai? Pode, vou acender, que eu quero ver essas maravilhosas. Tudo bem com vocês, mulheres? Graça e paz, é uma grande honra para mim poder estar aqui com vocês nessa conferência. Que bom, que eu quero ver vocês. Não é justo, só vocês me vão ver vocês, essas maravilhosas, linda de Jesus. Me sinto honrada de estar aqui mais uma vez. Primeira vez na conferência, mas já tive outras vezes na igreja da pastora, e foi uma bênção, que tempo poderoso. Eu amo essa cidade, eu falo que essa cidade emana leite e mel, que fruta, tudo aqui é bonito, tudo aqui é lindo, gente. Gente, eu fico encantada com essas polpas, com tudo que tem nessa cidade. Vocês estão vivendo em abundância aqui. Glorifique o Senhor por isso. Isso é muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. É uma honra para mim estar aqui nessa conferência com vocês. De mulheres de fé, que desejam se posicionar, no propósito pelo qual foram criadas, crescer, frutificar e avançar. Amém? E antes de começar a falar alguma coisa, eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. Vocês estão? Posso fazer? Gente, eu sou bem, meu estilo é diferente de ministrar. Se prepara aí, porque eu sou didática, ao mesmo tempo professora, que vem do meu perfil de professora universitária. Então eu vou fazer vocês repetir, é um negócio, é um mistério, é bom. Eu vou fazer perguntas para vocês, tudo bem? Bom, vou fazer a primeira pergunta aí, presta atenção, guarda aí, vai pensando na resposta, por favor. Qual é o momento mais importante?
Lembra aí, qual é o momento mais importante da sua vida? Qual a pessoa mais importante da sua vida? E qual a missão mais importante? Vou repetir. Qual é a pessoa mais importante? Qual é o dia mais importante? E qual é a missão mais importante? Pensaram aí? Qual é o dia mais importante da sua vida? É o agora. A pessoa mais importante é essa aí que está do seu lado. Se o dia mais importante é agora, a pessoa mais importante é essa que está do seu lado. E a missão mais importante que você tem é se levantar, dar um belo sorriso e fazer essa pessoa sorrir. Abraça, fala para ela que ela é linda, que ela está cheirosa, que ela é maravilhosa. Profetiza sobre a vida dessa maravilhosa aí. Que tempo precioso que é esse, gente, né? Você tem a oportunidade de profetizar sobre essa pessoa linda que está aí do seu lado. É a sua missão, né? Fazê-la feliz. Falar maravilhosa, como você é linda. Que perfume cheiroso que é esse? É o perfume de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Eu estou sem noção de tempo. Maria Alice, me ajuda aí se meu tempo acabar, porque eu, você sabe, falo, não é muito, né? Amém? Tem várias tem mais 2 ministrações, então tem muita coisa boa aí. Meninas maravilhosas, vocês estão empolgadas? Vocês estão entusiasmadas com essa conferência? Porque eu estou, gente. Eu estou gerando muitas expectativas em relação à conferência. Vocês estão? O que amei xoxa é esse, pelo amor de Deus? Estão tudo com sono, cara de prejuízo, coisa feia. Vocês estão empolgados ou não estão? Agora deu. Porque a medida com que nós estamos gerando expectativas é a medida que nós vamos receber. É a mesma medida que você entra aqui, cara, eu vou receber. É a medida que você recebe. Amém? Você chegou, né? Eu vou lá ver. Mas o evento, quem sabe? Ó céus, ó céus, você vai receber. Amém? Então vamos lá, vamos, né, receber aquilo que Deus tem para nós aqui. Amém? Sabe, maravilhosas, eu e você vamos preparados para estar aqui. Deus trouxe cada uma de vocês aqui, tá? Porque Ele tem algo para nos entregar. Ele deseja que nós nos posicionamos nesse tempo, nessa estação, para que nós cresçamos, avançamos e frutifiquemos. Nós somos mulheres frutíferas. Nós precisamos frutificar. Se nós estamos vivas até hoje, se a gente não morreu no Covid, é porque existe um propósito. Amém? Todo mundo está vivo aqui, tem propósito ainda. Senão já tinha ido para a glória, está lá com Jesus. Amém? Existe um legado que precisa ser deixado para as próximas gerações. Por isso que Deus nos reúne numa conferência como essa, para a gente nos alinhar. Para que a gente possa entender algumas coisas que a gente muitas vezes não está entendendo de uma forma tão clara. No livro de Esther, eu acho que até a pastora já leu, não sei, 4:14, que é o tema da nossa conferência, né? Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Nós somos a rainha do Senhor. Nós somos a maravilhosa de Deus, a mulher, né? Aquela mulher, a pérola do Senhor, de grande valor. Eu não preciso falar a história de Esther, todo mundo aqui conhece, né? Então Esther era uma judia muito simples, que foi levantada por Deus a posição de rainha, né? Então do anonimato para rainha. Para quê? Para um tempo certo, no momento certo, para fazer algo. Libertar o povo judeu do extermínio, tirar o povo judeu que estava com uma sentença de extermínio. Então ela se posiciona naquele momento. E aí o povo recebe a vitória. Um posicionamento de uma mulher, ele evitou que o povo judeu pudesse ser exterminado. Olha só a importância que nós temos quando a gente se posiciona. E assim como a rainha Esther se levantou e foi posicionada no tempo certo, no momento certo, numa estação certa, com um propósito específico, Deus nos levanta hoje, né? Para nos alinhar com os céus e mudar o nosso destino. Amém? Vocês creem nisso? Eu não estou falando palavras ao léu, eu não vim de Cuiabá aqui para lançar uma palavra que eu não vi, porque eu não entendo. Deus tem algo na vida de vocês, mulheres de Deus. Deus não reúne a gente para qualquer coisa. Se você está aqui, Deus te trouxe, te escolheu para algo específico. Por isso, gere expectativa. Amém? Todos nós temos um propósito existencial, todo mundo sabe disso.
E para que nós possamos cumprir, é necessário nos posicionarmos como mulheres de fé, alinhadas na palavra, que se levanta frente aos obstáculos e pressões do dia a dia, com ousadia, com coragem. É isso que nós precisamos. E antes de começar a falar alguma coisa, eu quero que vocês repitam comigo, para a gente reafirmar. Começar com uma declaração profética aqui. Falei para você que aqui eu sou diferente, gente. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos repetir. Eu vou sair dessa conferência diferente. Eu vou me posicionar nas verdades da palavra e fazer a diferença nessa estação, neste tempo. Amém? Você crê? Assim será. O amém e o sim de Deus nós já temos. Amém? Bom, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas instruções bíblicas sobre fé. De uma forma simples e didática. Já falei que eu era professora universitária, então eu sou didática. Eu gosto de ensinar. Porque eu sei que quando a pessoa entende, ela vai praticar, né? Entender fé e praticar fé mudou a minha vida. Eu já estava na igreja há 15 anos, gente. 15 anos eu não entendia fé. Eu vivi uma fé racional. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma fé que não age, uma fé que só está a nível do intelecto, mas não tinha descido do meu coração. E hoje eu gostaria de compartilhar coisas simples que eu aprendi, que eu tenho ensinado e tem mudado a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Amém? Você fica aí comigo, não sai daí, tá bom? Fala aí para sua amiga aí do lado. Vamos ficar quietinha aqui, vamos anotar tudinho aqui, porque tem palavra rema aí, palavra revelada para mim e para você, que vai ser liberada e vai destravar o nosso destino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Bom, o apóstolo Paulo, ele falava que escutar as mesmas verdades é segurança para nós. Ou seja, repetir, reafirmar as mesmas coisas é segurança para mim e para você. Porque as mesmas verdades que nos libertaram são as mesmas verdades que nos põem de pé todos os dias. E a gente esquece disso, né? A gente esquece de ir lá e repetir as mesmas coisas. Coisas simples. Porque simples, mas são elas que nos colocam de pé. Todos os dias. Every day, eu costumo dizer, né? Por isso a importância de uma conferência como essa, que nos leva a conferir, a reafirmar as mesmas verdades. Você já parou para pensar por que conferência? É para conferir. É para reafirmar. Por isso precisa ser anotado. Não sei se eu estou vendo todo mundo com um caderninho. Aí seria interessante, né, pastor? Eu dei um livro, gente. Devia ter trazido bloquinho. Eu tenho um bloquinho. Esqueci do bloquinho. Mas anota aí. Anota, porque essa palavra é uma palavra de ensino. E palavra de ensino tem que ser remoída. Ok? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, todo mundo aqui comigo. Bom, mas antes de começar a falar de fé, eu preciso que vocês entendam quem nós somos. A nossa natureza, né? Então, nós somos um ser tricotômico constituído de corpo, alma e espírito. Essa é a nossa natureza. Então, eu sou espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Essa é a minha e a sua natureza. Ok? Essa natureza é uma natureza espiritual. É assim que Deus nos fez. Ok? E existem duas realidades. A realidade natural é aquela que a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos, que eu estou enxergando aqui. E a realidade sobrenatural, aquilo que eu não consigo enxergar com os olhos naturais. Só consigo enxergar com os olhos da fé. Ok? Tudo bem aí? Bora lá. E como seres espirituais, fomos criados para viver de modo espiritual. Pela fé. No sobrenatural. A Bíblia diz que o justo viverá pelos sentidos. É isso? Não. Errei? O que é? O justo viverá pela fé. A Bíblia fala sobre isso.
Quem é justo? Eu e você, lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém? E para isso nós encontramos 4 referências bíblicas falando da mesma coisa, da mesma verdade. Quando você encontra várias referências bíblicas falando da mesma coisa, significa que isso é muito, mas muito importante. Então nós encontramos lá, nós vemos lá em Romanos 1:17, Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Depois você confere, falando a mesma coisa, que o justo viverá pela fé. Ok? Então viver por fé, gente, é um imperativo, é uma ordenância. Eu não tenho opção de viver. Ou eu vivo por fé, ou vai dar problema. Fé é um modo de viver de nós, seres espirituais. Pois é através da fé que nós tomamos posse das bênçãos que já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos lá. A Bíblia diz em Efésios 1 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos entender esse texto. O que ele quer dizer para mim e para você? Que eu não serei abençoada. Nós já somos abençoadas. Nós já somos. Fala, eu sou abençoada. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como que eu faço? Já começa a pegar isso aí. Eu tenho que ir lá em cima, no sobrenatural, trazer para o natural aquilo que já está disponível para mim e para você. Mas como? Fica aí, não vai embora que eu vou falar. Vai. Então é o sobrenatural que move o natural. Não é o natural que move sobre. Sempre de cima para baixo. Tudo bem? Aleluia. E existe um desafio. Olha o desafio. Esse desafio é bem problemáticozinho quando a pessoa não entende. Somos seres espirituais criados para viver por fé, mas infelizmente fomos ensinados a viver pelos sentidos, por aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, pegamos. E aí, quando as pressões chegam, quando a adversidade chega, nós não temos palavras suficientes para nos sustentar em fé para se posicionar. E acabamos vivendo da forma que nós fomos ensinados. Está vendo aí o probleminha? Em vez de sermos mulheres espirituais, somos mulheres emocionais, movidas pela síndrome do D. Vocês conhecem essa síndrome? Depressiva, descabelada, deprimida, derrotada, desorientada, desfocada e por aí vai. A mulher que se move pelos sentidos, ela vive na síndrome do D. Meu Deus, e agora? Deus não vai se mover pelo nosso choro, pelo nosso desespero, pelo nosso, até campanha, não vai. Ele se move pela nossa fé. Deus é um Deus de fé. Ok? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem bastante pergunta para vocês aí. Se prepare. Mais uma. Vai pensando. Think about this. Pense sobre isso. Como você tem se posicionado diante das adversidades? Quando os reveses da vida chegam, quando as pressões vêm, em que fundamento estão firmadas? Qual é a base que te sustenta diante das pressões? Quando o relatório ruim chega, como é que você se posiciona? Aí pensando aí. Uma coisa é certa, as pressões chegam. O dia mau chega para todo mundo, chega para mim, chega para você, e a Bíblia fala sobre isso. Que o dia mau chega. Chega para quê? Já parar para pensar por que vem o dia mau? Primeiro, para nos localizar, para ver onde a gente está. Porque a gente fica muito perdida, rodando, igual baratonta. E segundo, para nos fortalecer, para nos firmar, para nos posicionar diante
das pressões. Porque são as pressões que nos fazem crescer. Porque quando tudo tá bonzinho, tá tudo belezinha, a gente cresce. Cresce não, gente, estamos acomodados, tá tudo bom, tá tudo muito legal. Aí vem o dia mau. Aí tem que se levantar, se posicionar, sair da zona de conforto para avançar e crescer. Deus é lindo, gente. Deus não quer que a gente fique parado. Deus quer que a gente viva em movimento. O reino é movimento. Lindo demais, dá conta. Sabe, maravilhosa, do diabo ele sempre vai nos levar para a arena do sentido para nos derrotar. Porque lá nós somos alvos fáceis. Ele trabalha através da nossa falta de conhecimento, de entendimento da palavra, para nos derrotar. Durante muitos anos da minha vida fui levada para a arena dos sentidos. E eu vivi, quando as pressões chegavam, eu desesperava, eu descabelava. Porque eu não tinha palavra suficiente para me levantar diante de uma pressão. E aí o diabo batia a palma, né? Mais uma vez, botei ela no chão, deixei ela aí, sem rumo e sem direção. Mas Deus é lindo. Um dia, eu aprendi, sentada numa cadeira, igual vocês estão aí, o que eu estou ensinando para vocês, que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês aqui. Tudo bem? Vamos lá. Eu entendi sobre fé. E comecei a me posicionar em fé. E vamos começar aí. O que é fé? Quem pode me dizer? O que é fé? O que é fé, mulheres de Deus? Hebreus 11 fala sobre isso. Fé é a convicção daquilo que nós esperamos, mas não podemos ver. Ou seja, eu estou convicta, eu estou firme, eu estou posicionada em algo que eu não vejo, mas eu creio. Fé, você não vê. Fé, você crê para depois se materializar. Se você estiver vendo, não é fé. Fé é a convicção daquilo que eu vejo. Então eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé, eu fecho os olhos e trago à existência aquilo que não existe, declarando a palavra, materializando. Fé são passos dados em cima de uma base sólida que se chama Palavra de Deus. Fé é convicção plena e absoluta nas verdades da palavra, crendo, sem duvidar. Isso é fé. Vocês estão comigo aqui? Estou achando vocês muito... Essa música está dando sono. Vocês vão pedir para parar. Acende essas luzes aqui, ô. Quem que acende aqui, pastora? Vamos acender tudo, que essas meninas... Eu que preciso despertar essas meninas. Acho que está a música dando sono nelas. Ai, ai, ai. Gente, sou doidinha, vocês não têm noção. Ai, tá, glória, é isso. Agora acorda. Muito bem, obrigado. Bora lá. Então, até perdi aqui, porque as maravilhosas estavam... gente, mas dorme mesmo. Se eu tivesse sentado aí, acho que o perigoso estava dormindo, né? Eu entendo o mistério. Bora lá. Então, fé é a confiança absoluta em Deus, na sua palavra. Fé é quando eu me posiciono diante das adversidades, nas verdades da palavra, trazendo do sobrenatural para o natural. Do sobrenatural para o natural. Então eu vou lá em cima e trago aqui para baixo. Beleza? Como, Adriana? Agora vamos começar. Vou explicar. Tá doente? É uma verdade natural. Vamos dar um nome para essa doença? Doença terrível, câncer. Tá com câncer? Você vai pegar. É natural? É natural. É uma verdade real? É uma verdade real. O que você vai fazer? Como ser espiritual que nós somos, nós vamos o quê? Nos posicionar na verdade da palavra. Nós vamos no sobrenatural e trazer para o natural aquilo que já está disponível para mim e para você. O que é que tem disponível para mim e para você? Isaías 53. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Por isso nós somos sarados e curados. E é tão interessante que esse versículo começa assim: verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si. Gente, por que ele fala verdadeiramente? Porque pode ser que alguém ache que é mentira. Verdade, ele já levou. Se ele levou, não tem que levar. Mas por que bateu, Adriana? Bateu, tem que sair.
É uma verdade natural. Você bota a mão na tua enfermidade, seja lá o nome que ela tem, fala o nome dela. Câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não te aceito aqui. Manda ele embora e fala. A palavra fala que o Senhor Jesus já levou as minhas enfermidades, por isso eu sou sarada e curada. E você começa a repetir essa verdade, indo para o sobre, trazendo para o natural. Adriana, só isso? Só isso. Quer mais uma? Bora lá. Agora elas acordaram, pastor, umas gracinhas. Ai, gente, elas estão acordadas. Pior que eu grito, né, gente? A professora grita. Eu gritava com meus aluninhos aqui, uma coisa linda. Eu grito lá dando aula, lá na Comunidade das Nações. É uma linda. Todo mundo já sabe que quando eu estou dando aula, Adriana está dando aula. Ou vamos lá, está passando por falta de algo? Verdade natural. Muitas vezes está faltando dinheiro, está faltando alegria, está faltando paz, está faltando sossego, seja, não sei. Verdade natural. Então eu, como ser espiritual, eu me posiciono na palavra e vou lá no sobrenatural e trago para o natural uma verdade. Uma verdade bem básica, simples, todo mundo conhece. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23 aqui? Quem conhece Salmo 23 aqui? Puxa, parabéns, estão lendo a Bíblia, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me... Meninas, nada para vocês é nada? É? Para mim é nada. Se ele está falando é nada, é nada. Então se ele está falando que nada vai me faltar, nada vai me faltar. Aí você pega aquilo que está pegando ali, a falta, a tristeza, a angústia, e fala, angústia, eu te repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Aí você começa a recitar todo o Salmo 23, porque tem bagagem suficiente para te levantar durante um ano. E ainda no final Ele fecha. E habitarei eternamente na casa do Senhor. Isso é mais do que suficiente para posicionar qualquer uma de nós. Que salmo que é esse? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva às águas. Aí está falando de paz, sabe, o pasto verdejante, tranquilidade, descanso. A gente tem que meditar na palavra e entrar dentro dela. Amém? Tá tudo bem? Tá começando a dar uma clareada aí? Bora aí, que tem bastante coisa. Então fé não é o que eu vejo ou sim. Fé é a convicção nas verdades da palavra. Pronto. Fé, eu já falei, não tem nada a ver com natural. É sobrenatural. Vamos repetir? Fé é sobrenatural. Muito fraquinho. Fé é o quê? Parabéns. Poxa, achei que elas iam ficar bem felizes, ganharam um livro, né? Mas precisa de mais intensidade. Vamos embora. Eu sei, né? A gente vai aprendendo. Eu também era assim. Eu era bem tímida. Hoje eu sou intensa. Vocês estão vendo aqui, né? Então, uma pessoa que vive no natural, ela não consegue compreender as coisas de Deus e a sua palavra. Porque tudo isso se discerne espiritualmente. A Bíblia fala em Coríntios 2,14, a palavra nos fala que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque são discernidas espiritualmente. Olha só que coisa interessante. Por isso a gente vê tanta escassez de fé e tanta dúvida. Porque a pessoa quer entender fé pela razão, pelo intelecto. Fé não se explica. Fé crê e vive. Você explica milagre? Fé não se explica e nunca vai se explicar. Fé você vive. Se você falar para alguém que você tem que ir no sobrenatural e começar a declarar a palavra, Isaías 53, que fala que Jesus já levou as suas enfermidades, e a pessoa é louca. Parece loucura, mas é assim. É simples assim. A palavra é simples, a gente complica. Bora lá? Agora sim, tem gente assim. Não estou assustando, né? Vai anotando aí, que agora que vai começar. Como se origina a fé? Vocês sabem como se origina a fé, gente? Da onde vem a fé, gente? A fé se origina em Deus. Deus é um Deus de fé.
Ele nos deu uma medida de fé para cada um de nós. Então nós temos fé. Todo mundo tem uma medida de fé. Nós somos salvos mediante a fé. A Bíblia fala em Romanos 12:3 que Deus nos deu uma medida de fé para cada um. Quando um cristão, uma pessoa fala que não tem fé, fala que é cristã, então ela tem que entregar a vida para Jesus de novo. Porque ela teve fé. Para você entregar a vida para Jesus, você tem que crer. Teve que ter fé ali. Então nós temos fé. Mas o que acontece? Que a nossa fé, ela precisa ser acionada. Como é que aciona a fé? Lendo, meditando, ruminando na palavra. Trazendo essa palavra para dentro de nós, que eu vou começar a falar aqui. Como é que a gente vai fazendo isso? Paulo, ele chamava a mensagem que pregava da palavra da fé. Lindo isso, né? Gente, como eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo. Como ele foi profundo na palavra. Como ele teve entendimento pleno dessas verdades. E descortinou para nós nas cartas de uma forma sobrenatural. A fé, ela precisa ser acionada e depois praticada. A fé, ela vai crescendo à medida que praticamos. Por isso que a gente tem que começar a se lançar em fé. Se você não começar a ter pequenas experiências em fé, você nunca vai alavancar. Tudo começa de um pequenininho. Aí você vai vendo, puxa, funciona. Nossa, é assim mesmo. E aí você vai sendo ousada e abusada em fé. Se der tempo, eu vou contar algumas experiências minhas de fé, de algo assim bem bombástico que Deus me levou a fazer. Eu comecei a ficar abusada em fé. Como vem a fé? Alguém sabe me dizer como vem a fé? Ouvir. A fé vem de ouvir. E ouvir as notícias da internet e se alimentar dela todos os dias. Não é da internet? Vem a fé? Não estou entendendo. Será que eu anotei errado? Não vem das notícias da internet? De se alimentar, é preciso bom, toma cuidado com a fake news. Só tomar cuidado com a fake, gente. O resto está tudo beleza. Não? Mas peraí, é verdade. A fé vem. Romanos 10:17. Achei, meu Deus, pulei essa parte. Que bom que vocês estão prestando atenção. A fé vem de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é da internet. Que dó. Eu acho bom diminuir a rede social. Então a fé, ela vem de informações que nós vamos ouvindo, vai entrando dentro de nós e vai estabelecendo verdades. A fé é assim, você vai ouvindo. É muito bom quando a gente lê a Bíblia, você lê em voz alta. Você está escutando o que você está falando. É muito bom você falar quando você está lendo a Bíblia, não só ler. Porque essas verdades vão entrar dentro de mim e de você e vai começar a limpar. É uma construção onde verdades vão entrando, sendo estabelecidas dentro de mim e de você. Porque tem muita inverdade dentro de nós. Tem muito sofisma que tem que ser quebrado. Tem redomas na nossa mente que a Bíblia chama de sofisma. O que é sofisma? São inverdades que nós vamos criando no decorrer da nossa vida, com palavras que nos lançaram. Você não vale nada, você não presta, né? Você é burra. Coisas que vão sendo lançadas sobre a nossa vida, a gente acredita nisso. E cria sofisma. E cria, né, esses redomas na nossa mente. E a única forma de tirar esse bloqueio é palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir, fica pelo meditar e cresce pelo praticar. Eu queria que vocês repetissem com bastante intensidade isso aqui e anota, porque isso é uma palavra rema. Ok? A fé vem. Não, pelo amor de Deus, eu vou falar, vocês vão repetir. Bem alto. A fé vem pelo ouvir, fica pelo meditar e cresce pelo praticar. Agora vocês repetem, vamos ver se vocês pegaram. A fé vem.
Foi feio, hein? Foi feio. Mas vamos repetir, gente, porque a repetição é poderosa. Eu, como professor, eu sei o poder da repetição, né? Vamos repetir agora. Tá bom? A fé vem pelo ouvir. Fica pelo meditar. E cresce pelo praticar. Essa é muito boa. Praticar. A fé só cresce pelo praticar. Posso repetir mais uma vez, pastor? Acho que não ficou bom. Pode. A pastora nunca mais vai me chamar. E ela não conhecia essa minha versão didática. Eu falei, pastor, eu vou pegar as meninas na didática hoje. A fé vem pelo... Oh, Deus é bom. Aprenderam. Aí você cobra delas depois, pastor. Por favor, porque isso é importante. Vai ajudar muito no crescimento delas. Bora lá. Bom, então existem alguns tipos de fé. Fé racional. Já ouviram falar dessa fé racional? Fé do intelecto. É aquela, sabe, gente, que a gente vai na igreja, gosta da pregação do pastor, se empolga, lê a Bíblia, crê que é verdade o que está na palavra, mas, porém, contudo, entretanto, não vive a palavra. Não é uma fé que tem prática. É uma fé racional. Só está a nível de conhecimento. Eu sei que é verdade, eu sei que é bom, a pregação do pastor é boa, mas eu não vivo nada disso. Fé racional. Glória a Deus, aqui não tem ninguém assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Só lá em Cuiabá. Só lá. Mas nós estamos ajudando o povo lá a viver a fé do coração. O que é essa fé do coração? Aquela que você escuta a palavra, ela sai daqui e desce para o coração. E ela passa a ser praticada. Então a palavra, gente, ela sempre tem que sair, ela entra pelo racional, o intelecto. Primeiro você tem que entender. Aí ela tem que descer para o coração, para se tornar verdade na minha e na sua vida. E aí, a partir desse momento que ela se torna verdade, ela vem a ser praticada. Tudo bem? Fé racional, fé do coração, e tem mais uma. Fé do tipo de Deus. Vocês já ouviram falar dessa fé do tipo de Deus? Já? Aí já tem uma bem maravilhosa aqui que conhece. Alguém mais conhece fé do tipo de Deus? Não? Então tá bom, estou aqui para explicar. Viu que eu precisava ter vindo aqui para explicar. Fé do tipo de Deus é aquela que traz à existência aquilo que não existe. Gênesis 1. E no princípio criou Deus céus e terra. E a terra era sem forma e vazia, e habitava trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as faces da terra. E disse Deus. Deus falou. Haja luz, haja planta, haja sol, haja as estrelas, haja natureza. E foi falando. Gente, já parou para pensar que Deus falou? Agora vamos entender isso aqui. Aqui, esse versículo fala algo muito interessante. O Espírito de Deus se movia numa terra sem forma e vazia. O que é que o Espírito Santo de Deus estava numa terra sem forma e vazia? Se o Espírito Santo é vida, o que ele estava fazendo ali? Já parou para pensar nisso? Esperando uma voz de comando. Uma voz de comando de Deus para trazer à existência aquilo que não existia. Haja. Não haja. E nós temos o mesmo poder criativo de Deus de trazer à existência através dos nossos lábios aquilo que não existe. Sabe, maravilhosas, existe um Espírito habitando dentro de mim e de você, esperando uma voz de comando para mudar a sua história. Ele está aqui dentro, esperando uma voz de comando sua, um posicionamento seu, para mudar esse quadro caótico que você vive, porque Ele é um Deus de vida. E a próxima ministração minha eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito que habita dentro de nós. Não faltem. Eu estou dando já merchandising, né? Então, existe um Deus habitando dentro de nós que gera vida. A gente tem que entender isso.
A palavra de Deus, ela é viva e carregada de poder. E quando nós falamos, crendo, nós ativamos esse poder bombástico que está dentro de mim e de você. E colocamos o Espírito de Deus em ação. E aí ele vai gerar, ele vai produzir aquilo que não existe. Quando eu vou lá no sobre e trago para o natural, aquilo que já está liberado para mim. O que ele vai produzir? Ele vai produzir a palavra que eu falar, de acordo com o decreto divino celestial. Vocês estão entendendo? Ah, eu vou falar qualquer coisa. Não, eu vou falar o que a palavra fala. Porque isso é um decreto. Tudo bem? A fé tem uma voz. E agora, eu gostaria muito que vocês abrissem esse versículo, que nós vamos esmiuçar esse versículo. Marcos 11, 22 e 23, que eu considero é um versículo para mim, o ápice da fé. Nós vamos destrinchar um versículo poderosíssimo que 10 minutos, gente, espera, nós vamos dar um jeito. Tem como colocar aqui? Não tem, mas tudo bem, eu vou falar. Marcos 11, 22 e 23. Tenham fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, tudo que disser lhes será feito. Olha que versículo. Aqui nós encontramos 3 verbos poderosíssimos, sendo que 2 se repetem. Então ele começa falando assim, agora vamos esmiuçar isso aqui. Qualquer que disser, fala, disser a este monte. Que monte que é esse, maravilhosas? É a sua diversidade, seu problema, sua situação não resolvida, não sei. Não é um monte físico, é um monte situação, é um monte problema. Aquele que disser para o monte. E o que? Não duvidar. Tem uma condicional aqui. Aonde que você não pode duvidar? No seu coração. Mas crer no quê? No que diz aquilo que você fala, será feito. Gente, que versículo poderoso que é esse? Que versículo que é esse? Eu podia parar aqui, pastor, já posso parar aqui, já meu tempo está acabando, não preciso falar mais, porque isso aqui resume tudo. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês entenderam isso aqui? Então, o que está mostrando esse versículo para mim e para você? Que com o coração e com a boca trabalham juntos. Então eu creio com o coração e falo com a boca. Creio com o coração e falo com a boca. Falar o quê? Falar o que a palavra fala, pelo amor de Deus. Precisa dizer que o próprio Deus disse. Se Deus disse, por que nós não dizemos? Por que você é tão tímido em dizer? Por que você é tão tímido em declarar a palavra? O Espírito Santo está esperando. Atos proféticos seus. Declarações proféticas para trazer existência que não existe. Crê com o coração e fala com a boca. Para construirmos uma vida de fé é necessário acreditar e confessar diariamente a palavra. Então você vai pegando 2, 3 versículos aí por dia e vai declarando e vai confessando até que ele saia do intelecto e caia para o coração. Comece com versículos que você tem problema, áreas que você tem problema. Tipo, está ansiosa, fala demais. Vai pegando esses versículos aí, vai declarando eles até que se torne realidade na sua vida, mude a sua vida. Tudo é crer e confessar. Recebemos Jesus crendo e confessando. Recebemos as bênçãos que já estão liberadas para nós, crendo e confessando. Simples assim. Existem promessas liberadas sobre nós, porém exigirá, presta atenção no que eu vou falar, exigirá posicionamento em fé para que se manifestem. Exigirá alinhamento nosso e postura com a palavra. Exigirá esforço, dedicação e perseverança. Essa palavra perseverança, ela é muito falada na palavra. Você tem que perseverar. Fé é perseverança, fé é crer sem ver, sem você não estar vendo nada, você está crendo e está acreditando e está indo e vai indo até que se manifeste. Mulheres posicionadas são mulheres perseverantes sem fé. E não se abatem logo no primeiro obstáculo. Começa a declarar hoje, amanhã já dá 2 passos para trás. Não sei, não é bem assim. Existem 31.102 versículos para mim e para você, dentro da palavra, para dizer para qualquer montanha que se levantar diante de você. É versículo suficiente
para qualquer tipo de problema. Pode ficar despreocupado. Mas você não sabe o problema. Tem um versículo que vai estar lá para você pegar ele, para você ir lá no sobrenatural e trazer para o natural e começar a declarar ele em relação ao problema que você está passando. Ok? Então a fé, ela fala com o problema, ela não potencializa o problema. A fé, ela não nega o problema. A fé tem poder para mudar o problema quando nós cremos. Então você não vai falar que não existe um problema. Existe um problema. Você fala com o problema e fala: problema, né? Está com problema conjugal, divórcio. Eu sei que você está à porta da minha casa, mas eu não te aceito, porque eu não casei para separar. Você está falando com o problema. E a partir de hoje eu declaro: meu casamento vai ser o melhor casamento do mundo. Meu marido é um homem maravilhoso. Você começa a declarar aquilo que você não vê, mas crê e traga à existência aquilo que não existe através da sua declaração profética. Eu não casei para separar, eu casei para ser feliz. Os meus filhos são bênção. Não aceita filho desviado. Você não gerou filho para ficar fora dos caminhos do Senhor. Fala: Satanás, eu não gerei filhos para calamidade, eu gerei filho para ser bênção. E eu declaro: meu filho é uma bênção, meu filho vai voltar para o Senhor Jesus, meu filho é lindo, meu filho é... Vai declarando tudo aquilo que você quer sobre seu filho. Não fala aquilo que você não quer ver manifesto. Meu filho é um problema, meu filho não tem jeito. O que vai acontecer? Vai ser o que você está falando, porque nós temos o poder criativo, e aquilo que você fala vai se manifestar, por bem ou por mal. Está precisando de provisão? Filipenses 4:19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Está precisando de proteção? Salmo 91, salmo de guerra. Amo andar pela minha casa falando esse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. E vai guerrear, mulher de Deus. Vai declarar no quarto dos seus filhos. Vai entrando no seu quarto, onde você quer. Vai declarando. Salmo de guerra. Está precisando de direção? Salmo 25:4, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas e guia-me na tua verdade. Comecei a falar rápido, comecei a bagunçar tudo aqui. Vou falar devagar, porque a minha irmã falou que o meu tempo está acabando. Mas a pastora vai segurar aí. Está ansiosa? Filipenses 4:14, não andeis ansiosa por coisa alguma. Eu podia ficar aqui horas e horas trazendo várias verdades da palavra. Fé tem uma receita, essa vocês têm que anotar. Fé tem uma receita: crer e confessar. Vamos lá? Fé tem uma receita: crer e confessar. Repete aí. Fé tem uma receita: crer e confessar. Crer e confessar. Vamos repetir: crer e confessar. Confessar e crer. Crer e confessar. Confessar e crer. Tá bom, se vocês saírem daqui só entendendo isso, para mim tá bom demais da conta. Vocês já entenderam a receita da fé. Crer e confessar, confessar e crer. Crer, confessar, confessar e crer. Pronto. Entenderam? Tá bom aí, hein? Agora tem um versículo que fala sobre isso. 2 Coríntios, eu gostaria que vocês anotassem, esse versículo é poderoso. 2 Coríntios 4:13. Cri, por isso falei. Olha isso aqui. Cri, por isso falei. Então eu creio, eu falo, eu creio. Eu creio, eu falo, eu creio. Parece brincadeira, né? Mas é simples assim. E é desse jeito que muda a sua história, como mudou a minha. Crer e confessar, confessar e crer. Cri, por isso falei. Onde está isso? 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Tem que repetir, gente, para guardar. Quem crê declara, descansa e não fica com cara de prejuízo, gente. Aí começa a declarar lá e... Ai, será? Será que eu vou conseguir meu emprego mesmo? Será? O será acabou com você, matou você. Pode ir embora para casa. Não existe será. Existe crer e confessar. Ok? Quem crê, descansa. Não deixa pensamento negativo vagar na mente. Alinhe o pensamento com a palavra e se posicione. Se posicione, mulheres. Libere palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos. Libere palavras.
e eu vou ter que falar rapidinho um negocinho aqui. Quando eu comecei a entender sobre fé, entender essa palavra, como é que era o mecanismo de fé, eu comecei a me posicionar em fé. E aí eu tinha problemas com meu pai. Isso aqui é meu pai, já faleceu. Eu peguei essa foto e comecei a declarar sobre a vida dele e tudo aquilo que eu queria viver com ele. Tinha muitos problemas. E eu comecei a declarar que a gente via os melhores dias da nossa vida, juntos, alegres, né, felizes, do jeito que eu escrevi aqui. Aconteceu. O Senhor permitiu que durante 6 meses da vida dele, ele parou tudo e ficou conosco, vivendo os melhores dias da nossa vida junto com ele. Eu tinha problemas de relacionamento com meu esposo. Só que quando eu casei, gente, olha que homem mais lindo, gente. É lindo demais. Não fica olhando muito não, tu tem dono. Olha a outra mais linda aqui também. Então, há 30 anos atrás, casei com esse homem lindo. Mas eu tinha problema, é muito imaturo, não sabia nada. Pensei, olha, pensa no casamento bagunçado. Quando eu entendi de fé, eu comecei a entender essas verdades. Eu comecei a declarar tudo aquilo que eu queria viver com o meu marido. E tem mais muita coisa que não dá para trazer, né? Tem cadernos proféticos e tudo aquilo que eu declarei. Deus me deu esse homem, meu Deus do céu. Eu não posso falar muito, porque não dá problema, né? Mas Deus mudou a vida desse homem. Ele só falta botar tapete para mim passar. É um mistério muito lindo. E pensa num casamento que estava todo bagunçado. Quer mais? Tem mais aí? Vou pegar mais uma aqui. Oh, meu Deus, é tanta coisa. O mistério é forte. Eu tenho caixas proféticas, cadernos proféticos. Tem que se posicionar, mulher de Deus. Isso aqui é minha filha. Gente, olha que menina linda, gente. Cara da mãe, né? Ai. Tinha muitos problemas de relacionamento com a minha filha. Muito parecida comigo. Então, os iguaizinhos se pega. Então, me pegava. Ela era eu lá atrás. E aí, é um mistério. E eu falei, o quê, Satanás? Não aceita esse trem, não? Comecei a declarar tudo aquilo que eu queria viver com a minha filha. Um relacionamento lindo. Um relacionamento de amizade. De relacionamento, né? Coisas incríveis. Eu vivo muito mais, porque Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensando, muito mais do que eu escrevi. Deus me deu assim um relacionamento fantástico com a minha filha. Ela chega comigo e fala, mamãe maravilhosa, vamos bater um papinho? A gente conversa, é lindo. Gente, que Deus faz? Que é isso, Adriana? Posicionamento em fé, palavra. E eu criei, eu falava, eu declarava. Amém? Glória a Deus. Está ouvindo as maravilhosas aí? É uma coisa linda. Então nós somos o que dizemos e temos o que cremos. Não esquece disso, é uma palavra rema. Somos o que dizemos e temos o que cremos. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Porque se você falar, vai se manifestar. Localizamos as pessoas pelo que elas falam. Fica 5 minutos com uma pessoa, você sabe o que tem dentro dela. Você sabe. Fácil. Fé não duvida. Muitas pessoas falam a palavra, mas não acreditam na palavra. Duvidam. Porque a palavra só está a nível de intelecto, não desceu para o coração. O inferno ele sempre vai trabalhar para que a dúvida cresça através de pensamentos não gerenciados na nossa vida. Então a gente tem que saber muito com quem a gente fala, o que a gente vê, o que a gente acessa, aonde a gente vai. Porque tudo isso vai gerar pensamentos bons e ruins que vão direcionar o nosso comportamento. Não tem nada a ver, é só uma musiquinha aqui, é só uma olhadinha ali, é só um papinho aqui com a minha amiguinha aqui, que é uma linguaruda. Vai dar boró. Vai dar problema. Fica como murmuradora aí, você vai ter uma murmuradora. Reclamação é igual conjuntivite, meninas. Se ficar perto, pega. Mistério é, sai fora. Vocês gostam, né? Então não duvide das suas dúvidas. Desculpa, duvide das suas dúvidas, mas não duvide do que a palavra de Deus fala. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide do que a palavra de Deus fala. É fé 24 horas. A gente não retrocede em fé. A fé tem uma visão, tá? Uma visão diferenciada dos sentidos, nos faz enxergar o além, aquilo que a gente não enxerga. Então, quando Deus queria que Abraão entendesse que ele ia ser pai de multidões, era difícil para ele entender aquilo. Então ele chega para Abraão e fala, Abraão, olhe para as estrelas, conte as estrelas do céu.
Abraão, olhe para a areia, conte a areia da areia do chão. Pode contar isso? Não, mas Deus estava criando uma visão de um povo muito grande, de algo incontável, e Abraão se agarrou nessa visão e entendeu que seria pai de multidões, e ele foi considerado um homem de fé. Tudo precisa de uma visão. Nós temos que ter uma visão clara daquilo que a gente quer. O que vocês querem, mulheres de Deus? Tem que visualizar. Você quer um carro? Bota a foto do seu carro lá no seu computador e começa a olhar para ele e falar: esse carro é meu. Você quer uma viagem? Bota a foto dessa viagem lá na sua geladeira, onde mais fica. E toda hora você vai falar: eu estou indo para lá. Você quer a sua família unida? Pega a foto da sua família, declara e prega lá no seu banheiro. E visualiza. Fecha seus olhos um pouquinho. Tem tempo ainda para isso. Visualiza aí o que você quer. Veja aí o que você quer. Veja se concretizando. Veja a sua viagem. Veja a sua família. Veja aí você comprando aquele carro. Veja aí você comprando aquela casa. Abre os olhos. Assim como você está visualizando aí, assim será. Só que essa visão ela tem que ser firme dentro de você. Se precisar, vai tirar foto, vai fazer alguma coisa. Foca nela todos os dias. Fé não retrocede. Hoje eu tenho fé, hoje eu estou animada, está tudo beleza. Amanhã já. Fé, Hebreus 4,14 fala: retenhamos firmes a nossa fé, até que se manifeste. A fé, eu sou perseverante, até que se manifeste. À medida que eu me lanço, presta atenção aqui, deixa os lindinhos aqui, eles vão ficar quietinhos aqui. À medida que eu entendo, quanto mais eu me lanço em fé, com intensidade, mais rápido eu consigo aquilo que está projetado para mim. À medida que eu me lanço, é a medida que eu me recebo. Amém? E já estamos acabando aqui. Fé no presente sempre é agora. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou no presente. O que eu falo no presente ecoa no meu futuro. O que eu falo agora ecoa amanhã para mim. Não é no passado. Não serei, eu sou. E ponto final. Fé tem uma ação correspondente. Quem crê, age. Quem crê, toma um posicionamento. E se levanta e faz alguma coisa. Quando nos posicionamos em fé, o céu se move a nosso favor. Ana se posicionou em oração por um filho e Deus deu um filho. Raabe se posicionou a esconder os espias e Deus mudou a história dela. De uma prostituta se tornou uma ancestral de Jesus, entrou na genealogia do mestre. Gente, isso é muito forte. Rainha Esther se posicionou e mudou a história do seu povo. Débora se posicionou como juiz e profetisa, guiando o povo e teve a vitória. Tudo vem de um posicionamento em fé. Tudo vem. E por que você, mulher de Deus, está tão tímida em se posicionar? O primeiro passo quem dá somos nós. O primeiro passo vem de mim e de você, que é o natural. Porque o possível, o impossível, depois entra o Senhor. No possível entra eu e você. No impossível entra Deus. Amém? Estamos vivendo dias difíceis de guerra, de enfermidade, de ofensa, de injustiça. Tudo isso é bíblico. E a única forma da gente sobreviver nesse tempo difícil é em fé. Se levantem, mulheres. Pode se levantar, vamos nos levantar. Já estou finalizando aqui. Guarda no seu coração o lugar que Deus está te guiando, você nesse tempo, nessa estação. Requer hábitos novos, mentalidade nova e novos posicionamentos. Tudo que Deus deseja é que você seja perseverante, confiando nele e se posicione na sua palavra. Então o céu se abrirá e você tomará posse daquilo que já está disponível para você. E tudo isso depende de um posicionamento. Sabe, queridas, Deus não procura mulheres perfeitas. Deus procura mulheres posicionadas na sua palavra, alinhadas com Ele, para que o céu se manifeste, para que as coisas rompam na sua vida, para que nós possamos fazer diferença nessa geração, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos deixar um legado geracional para essa geração de mulheres de fé. Nós temos que passar um bastão para essa geração de mulheres de fé. Os
nossos filhos, os nossos netos têm que levar esse bastão de mulheres posicionadas em fé. Porque senão vai morrer em nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso ainda dá tempo de se levantar e se posicionar. E mudar o destino da nossa geração. Repitam comigo. Senhor, hoje eu me levanto diante de Ti. Eu escolho viver pela fé e não pelo que eu vejo. Eu escolho ser corajosa, perseverante, constante e cheia de esperança. Eu escolho construir verdades da Tua palavra todos os dias dentro de mim. Eu sou uma mulher posicionada, firme, resistente, inabalável. Eu sou uma mulher de fé e nada vai me parar. Marca-me com a Tua presença, Senhor. Enche-me com a Tua palavra. Que a minha vida seja um farol para a vida de outras pessoas. E que a minha geração seja limpa, liberta, transformada, posicionada em fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vou orar. Pai, nós te rendemos graça por essa palavra, por estarmos aqui nessa conferência. Pai, eu sei que o Senhor trouxe cada uma dessas mulheres aqui, Pai, com plano e propósito. Eu sei que aqui existem mulheres, Pai, de fé, mulheres guerreiras, mulheres ativas, mulheres posicionadas. Mas nessa tarde, Pai, eu declaro um renovo sobre a vida delas. Pai, um novo na vida delas, um transformar, um transbordar, aonde elas possam entrar em lugares jamais entrados, acessar lugares jamais acessados. Pai, eu sei que o Senhor procura mulheres posicionadas, mulheres que vão marcar uma geração, uma descendência. E eu declaro, Pai, que essas mulheres que estão aqui marcarão uma descendência, marcarão uma geração. Elas serão inabaláveis, elas serão perseverantes, elas guerrearão e terão a vitória. Elas serão exemplo no meio de uma geração corrompida. Elas serão luz, elas serão farol. Pai, eu declaro, Senhor, uma nova estação, que toda palavra declarada aqui, que toda instrução que foi lançada sobre elas agora, Pai, que tudo isso venha ativar e potencializar aquilo que muitas vezes estava amortecido dentro delas. Eu declaro elas vivendo práticas, a prática real e verdadeira da sua palavra. Eu declaro elas vivendo, Senhor, em posição de adoração, em posição profética, declarando a sua palavra com ousadia. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Verdade, declarar essa verdade. Aleluia. Que me faz ir além do que é tangível. Oh, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador. Pode e vai mudar a sua situação. Deus te trouxe aqui para marcar a sua história, para te posicionar em fé, e que você seja ativada neste final de semana para esse lugar de fé e de posicionamento para o extraordinário do Senhor Jesus.
o extraordinário do Senhor Jesus. Fale com o Senhor. Coloque diante do Senhor coisas impossíveis que podem ser aos seus olhos, mas para o nosso Deus tudo é possível. É seu casamento, é seu lar, são seus filhos, são suas finanças, é o seu emocional. O que precisa de um toque de fé, o que precisa de um toque de milagre, do extraordinário, o dono do milagre está aqui. O Senhor está aqui para tocar em você e produzir o sobrenatural e o socorro dele vir presente na sua vida. Se posicione em fé. Aleluias, aleluias. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra rema para o nosso coração que veio agora, Senhor. E nós nos comprometemos em nos posicionar em fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Queridas, aplauda o Senhor. Quando você aplaude ao Senhor, você está dizendo: Deus, eu tomo posse. Senhor, eu te louvo pelas respostas que estão já chegando. Você já está sinalizando e glorificando a Deus e tomando posse da sua vitória. Aleluias. Queridas, nós vamos ter agora um intervalo de 10 minutos para você dar um cheiro na sua amiga aí que de repente você está localizando, que você ainda não deu um abraço nela. Correr no banheiro, tomar um café, tomar uma água e volta, porque a gente tem mais um tempo de ministração agora à tarde, ainda antes do coffee break que a gente tem para você, tá bom? Então já conversa aí com a sua amiga. Os banheiros é aqui pela lateral, no fundo, tá? Você pode se direcionar. Banheiro lá na frente a gente tem água, um cafezinho. Tem cafezinho aqui no fundo também, tá? Para você dar aquela despertada, né? Conversa com ela, mas seja rápida e volte para cá. E lá na frente, pessoal, nós temos daqui, pastora, nós esquecemos de falar. Lá na frente tem o... Pode falar. Tem os livros, da pastora. Ela trouxe um combo, tá? Esse combo está disponível para você poder comprar lá e adquirir. Gente, isso aqui são 3 livros de uma coleção bem maravilhosa. Aqui tem Profetizando a Palavra, Lembrei de Geladeira, a palavra principal. Aqui tem várias palavras proféticas dentro desse livro que você pode declarar, tá? Uma pitada de sorriso, tá? Um preço bem acessível lá, vai lá dar uma olhadinha. Isso mesmo, tá bem acessível, R$35 você leva o combo, né? E vai ser bênção para a sua vida. E você pode presentear alguém também, tá? Abençoe a vida da pastora e também seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade e quando o louvor começar a tocar,